Para mim é um privilégio, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Tive o privilégio de conhecer uma galera que foi daqui lá para São Paulo e agora tive a oportunidade, através do pastor, para vir falar um pouquinho sobre o que Deus tem feito ali no centro de São Paulo, ou o que Deus tem feito na vida das pessoas que carecem da graça, do amor de Jesus. A minha ideia nesses 2 dias é que Deus ele envolva você com o amor dele ao ponto de transbordar e abençoar a vida de outras pessoas. Deus ele conta comigo, Deus ele conta com você para essa obra que ele está fazendo no mundo. Eu acredito que tem gente que tem chamado, tem gente que tem vocação, mas por algum motivo não tem desenvolvido seu chamado e sua vocação. E que essa semana o Senhor possa transbordar de amor o seu coração, para você fazer aquilo, que é o propósito dele para a sua vida. Assim como Deus também tem um propósito para a minha vida, para a vida da minha esposa, ali no centro de São Paulo, ali na região da Luz, ali na Cracolândia. O pastor já me apresentou, eu me chamo Paulo, minha esposa chama Adriana, eu tenho um filhinho de 1 ano e 4 meses. Hoje, quando cheguei aqui em Londrina, a minha esposa já me ligou e a gente conversou, e o Luquinha com 1 ano e 4 meses, ele fica, papai. Aí eu falei, não, papai está chegando, filho. Mas, ao mesmo tempo que fica a saudade, para mim é um privilégio, estar com vocês. Então eu queria, nessa primeira etapa, falar um pouquinho sobre chamado, falar um pouquinho sobre vocação. Assim como Deus despertou o chamado dele para a minha vida, assim como Deus me deu uma vocação, eu queria compartilhar isso com vocês e queria também que Deus despertasse o chamado dele na vida de vocês. Já estou casado com a Adriana 11 anos. Faz 11 anos que eu casei com a Adriana, com a minha esposa. E eu sou do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, que chama Poloni. A minha esposa é de Tocantins. E eu costumo falar que, às vezes as pessoas até perguntam, onde fica Poloni? Aí eu falo, perto de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade maior, então as pessoas conhecem mais São José do Rio Preto do que a minha cidade. Minha cidade ela tem 4.000 habitantes, uma cidade bem pequena. E a cidade da minha esposa é menor ainda. É bem menor do que a minha. E a gente se conheceu no seminário de missões. Eu fui estudar em Votorantim. A minha esposa ela veio de Tocantins também para estudar, para fazer o seminário. A gente se conheceu e decidiu nos casar. Nos casamos em 2007. O interessante é que quando eu fiz o seminário de missões, o meu prático, tinha o teórico e tinha o prático. O meu prático ele foi no centro de São Paulo. Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos ali com garotas de programa, tive a oportunidade de fazer trabalho com travestis, tive a oportunidade de fazer trabalho com crianças em situação de rua, tive a oportunidade de fazer trabalho com moradores de rua, e foi ali que Deus me despertou para missões. Tem uma frase que eu gosto muito nesse contexto missionário. Missões começa aonde você está e termina aonde Deus quer. Então, talvez Deus vai começar a acender essa chama missionária no seu coração aqui em Londrina. Saber aonde isso vai parar é só com Deus, Então, foi isso que aconteceu. Aí, nos casamos em 2007.
ficamos casados e morando em Tocantins 2 anos, de 2007 a 2009. Uma fase de adaptação do casamento. Antes de vir para o ministério, a gente ficou um tempo vivendo como família. Então, ela trabalhava de recepcionista, eu também trabalhava num hotel, e a gente vivia como uma família normal. A gente trabalhava, a gente tinha nosso dinheiro, a gente tinha a família da Adriana por perto. A gente vivia como qualquer pessoa normal. Mas a gente sabia que Deus ele tinha um propósito para a nossa vida. A gente sabia que Deus ele tinha um propósito para a nossa família. E a gente decidiu obedecer o chamado de Deus. A gente decidiu cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, é muito importante a gente fazer uma faculdade. É muito importante a gente estudar. É muito importante a gente adquirir conhecimento. É muito importante a gente ser promovido no nosso trabalho. Pessoal, mas o mais importante é a gente cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E cada um de vocês, independente da idade, Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Então, que nessa semana você possa descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Aonde Deus te quer no reino dele. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente decidiu cumprir o propósito de Deus. E em 2009 a gente recebeu um convite para vir trabalhar aqui na Cracolândia, com os marginalizados, no centro de São Paulo. Interessante que quando Deus nos chamou, a gente estava no melhor momento como família. A gente estava ganhando bem, estava como um bom funcionário. O meu patrão, o patrão da Adriana, gostava da gente. Quando tudo estava organizado, quando tudo estava bem, quando financeiramente tudo estava andando de acordo com aquilo que a gente pensava, de acordo com aquilo que a gente queria, foi nesse momento que Deus nos chamou para missões. Sabe quando a gente percebe que a gente tem chamado? É quando a gente tem tudo e Deus nos chama para abrir mão daquilo que Deus nos deu. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar para as Escrituras, toda vez que Deus chama alguém para essa obra missionária, as pessoas estavam trabalhando. As pessoas, elas não estavam sem fazer nada. Elas sempre estavam ocupadas em alguma coisa, em algum momento, em algum local. E aí, quando Deus nos chamou para trabalhar com essas pessoas, a gente decidiu abrir mão de tudo para abençoar outras pessoas. A gente decidiu abrir mão do nosso futuro para que outros tivessem um futuro. A gente decidiu abrir mão da nossa vida para que outros tivessem vida. Até porque a vida vivida na drogadição, a vida vivida na prostituição, na marginalidade, não é uma vida. Na verdade, é uma vida, mas é uma vida de morte. E Deus nos chamou para trazer vida para essas pessoas. Então a gente decidiu abrir mão da nossa vida para outras pessoas viverem. E eu fico pensando numa coisa que é muito forte. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio com um propósito. Ele veio com o propósito de nos dar vida. E sabe qual que é um dos nossos propósitos aqui na terra? Você sabe qual que é um dos nossos propósitos aqui na cidade? Você sabe qual que é um dos nossos propósitos no nosso bairro, na nossa faculdade, no trabalho? É também dar vida para outras pessoas.
Então, Jesus abriu mão da vida dele para que outros tivessem vida. E aí eu te pergunto, você está disposto a abrir mão da sua vida para que outros tenham vida? Para que outros vivam para Jesus? E faz 10 anos que eu estou envolvido em missões. Na verdade, envolvido com missões faz quase 15, trabalhando ali na região da Cracolândia faz 10. E o que foi mais impactante para a minha vida, o que foi mais impactante para minha esposa, foi a gente morar na Cracolândia. Por 2 anos, a gente morou no bairro da Cracolândia. Por 2 anos, a gente morou na rua onde ficavam os usuários de droga. Então, para a gente ir no supermercado, para a gente comprar pão, a gente tinha que passar pelo meio do fluxo, pelo meio da Cracolândia. Aí, para continuar um pouquinho a mensagem, eu queria mostrar para vocês um videozinho da onde a gente morou, para vocês terem uma noção daquilo que eu estou falando. Depois a gente volta para a mensagem, tá bom? Só para vocês terem uma noção da onde a gente morou por 2 anos. Era bem tranquilo o bairro, né? A rua era sossegada, né? Não, mas o interessante é que a gente estava protegido ali. Não sei se vocês viram um Uno branco que estava na rua ali. Aquele carro eu ganhei da minha mãe, e o meu carro ficou por 7 meses na rua e estava protegido. Estava no melhor lugar que poderia estar. Então, assim, para vocês entenderem, quando eu saí de Tocantins e vim morar em São Paulo, eu vim com o intuito de trabalhar com essas pessoas que estavam em situação de rua, com essas pessoas que é considerado marginalizadas. Eu vim com o intuito de morar com essas pessoas. Então, essas pessoas que, quando decidem sair da rua, quando essas pessoas elas desejam parar de usar droga, elas passam por um processo de recuperação de 9 meses, e depois dos 9 meses, alguns não têm família, outros até têm família, mas não dá para voltar para o ambiente familiar, porque acaba sendo um risco. Então, essas pessoas, elas acabam vindo morar com a gente, em casa. Algumas pessoas acham que isso é loucura. Algumas pessoas acham que a gente está louco. E eu estou tentando até escrever um livro justamente sobre toda essa experiência de 10 anos envolvido com missões. E uma das partes que eu falo no livro é que para alguns é loucura, mas para outros isso é vocação. Então, para a gente não era loucura receber as pessoas que saíam da rua para morar em casa. Para a gente não era loucura receber as pessoas que foram presas. Para a gente não era loucura receber pessoas que saíram do tráfico. Para a gente era vocação. Eu lembro que um dia eu fui falar numa igreja e um dos irmãos falou: "Meu, você é louco, velho." Aí eles falaram assim: "Ainda bem que você não tem filho. Ainda bem que é só você e a sua esposa. E quando você tiver um filho? E quando a sua esposa tiver um filho, o que vocês vão fazer?" Aí eu falei assim: "Meu filho vai viver junto com as pessoas. O meu filho vai morar com a gente." E até que o pastor Wagner, ele viu que isso realmente acontece. A minha esposa e o meu filho, ele vive com o pessoal que decidiu andar com Jesus, que decidiu caminhar com Cristo. Eu estou aqui, a minha esposa está lá em casa, com o meu filho, sendo cuidada. Então, para vocês entenderem um pouquinho do que estava acontecendo nesse vídeo,
esse vídeo, aconteceu um confronto na Cracolândia. Aconteceu um confronto em 2015. E aí, sempre que acontece um confronto, a ideia é acabar com a Cracolândia. Sempre quando acontece um confronto, a ideia é tirar o povo da região central de São Paulo. Mas nunca eles conseguiram acabar com a Cracolândia. Ou seja, faz 10 anos que eu estou lá e essa história eu vejo repetir ano após ano, ou gestão após gestão. Eles não conseguem acabar com a Cracolândia. Aí o que acontece é uma higienização. Eles tiram o usuário de um local e aí acabam empurrando os usuários para o outro. Eles tiram os usuários de uma quadra e empurram para outra quadra. Quando aconteceu esse confronto, pessoal, a gente estava morando no Largo Coração de Jesus. Olha o nome da rua, que legal. Largo Coração de Jesus. E os usuários, eles ficavam em frente de uma estação bem conhecida de São Paulo. Chama Estação Júlio Prestes. Talvez alguns aqui já até conhecem também. Estação Júlio Prestes. Aí o que eles fizeram? Eles têm um projeto ali no centro que chama Revitalização Nova Luz. Ou seja, eles querem deixar o ambiente do centro de São Paulo mais bonito. Eles querem deixar o ambiente ali o ambiente do centro de São Paulo mais agradável. E aí, em 2015, houve esse confronto, onde vocês viram no vídeo. E aí eles migraram para uma quadra da frente onde eles estavam da estação, Júlio Prestes. E aí eles migraram para a frente da nossa casa. Eles migraram para a frente da nossa casa. Aí você me pergunta, amanhã eu vou abrir para pergunta, pessoal. Eu falei para o pastor Wagner, amanhã eu vou abrir para pergunta. Aí você me pergunta, Paulinho, mas onde eles estão hoje? Você sabe onde eles estão hoje? Eles estão na frente da estação Júlio Prestes, da onde foi feito, da onde teve um confronto em 2015. Mas agora está melhor. Antigamente eles ficavam no chão cheio de terra. Agora os caras, depois desse confronto, eles falaram que ia revitalizar e ficou até mais bonito lá. Agora eles cimentaram, né, o lugar onde os usuários estão ficando. Então, talvez eu deixe para amanhã, né, essas perguntas, mas às vezes você vai falar, Paulinho, mas a Cracolândia acaba? Né, tem muitas perguntas para ser feito. Não, por que a Cracolândia não acaba? Ou seja, vocês vão conseguir tirar todo mundo da rua? Vocês vão conseguir salvar todo mundo? A minha ideia e a ideia da minha esposa não é salvar todo mundo. A minha ideia e a ideia da minha esposa não é tirar todo mundo da rua. Até porque muitas pessoas estão chegando agora na Cracolândia e está no momento romântico com a droga. Eu controlo ela, eu paro a hora que eu quero, né? Não é ela que me domina, mas eu domino ela. Então os caras estão no momento de romantismo com a droga. Então alguns querem sair da rua, mas outros não querem, principalmente as pessoas que estão chegando agora na Cracolândia. Porque a Cracolândia, ela muda muito. Não sei se vocês viram ali, tinha cerca de 450 pessoas morando na rua na frente de casa. Hoje, numa sexta-feira à noite, chega a ter aproximadamente 1.000 pessoas, 1.000 usuários de crack na rua. Tem bastante também, né? Aí a nossa ideia não é salvar todo mundo. Sabe qual que é a nossa ideia? Essas pessoas que saem da rua, que passam pela recuperação, e depois vêm morar comigo e com a minha esposa em casa, a nossa ideia é marcar a vida dessas pessoas com o amor de Jesus. As pessoas que passarem pela nossa casa, as pessoas que passarem pela nossa vida, a gente tem um objetivo de marcar a vida delas com o amor de Jesus. Alguns estão bem
constituíram família. Tem um menino que passou em casa que hoje está trabalhando como missionário, mas infelizmente existe a recaída. Infelizmente, algumas pessoas vão andar um período e daqui a pouco a gente vai ver de novo o cara na rua. Infelizmente. Essa, eu acho que é a parte mais triste do nosso ministério. Porque às vezes você vai para a rua, você incentiva o cara a sair da rua, incentiva o cara a sair da drogadição, incentiva o cara a sair da criminalidade. Né? E isso é um processo, isso não é de um dia para a noite, isso às vezes demora anos para acontecer, por conta do vício e também por conta da questão espiritual que existe naquele lugar. E aí, de repente, o cara decide sair da rua, decide buscar um tratamento, decide vir para casa. E aí, quando ele chega em casa, toda vez que essas pessoas chegam em casa, desde 2009, a gente arruma a documentação da galera, a gente arruma o BO na justiça, a gente arruma estudo, a gente tem parceria com algumas empresas que acabam dando trabalho para a galera. Aí o pessoal pega o primeiro salário, em vez de se manter firme com Deus, infelizmente acaba retornando para a Cracolândia. Então, acho que essa é a parte mais triste do nosso ministério. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Para vocês orarem pela gente. Porque eu acredito muito na oração. Eu acho que a nossa oração é o que está fazendo com que não aconteça coisa pior na Cracolândia. Talvez as nossas orações, elas estão salvando muita gente, ou impedindo muita gente de ser morta. Então lembre, né, de orar, né, pela região central de São Paulo, lembre de orar pelas pessoas que estão na rua, que estão, né, à margem da sociedade. A minha esposa, ela, em 2010 para 2011, ela perdeu um filho. A gente saiu de férias e a gente foi para Tocantins. E a nossa igreja, ela pagou as nossas férias e a gente foi de avião para Palmas. E quando a gente estava retornando, ela engravidou na sexta. E sexta noite a gente chegou em casa. No domingo ela teve um sangramento. Eu levei ela para o hospital e ela teve um aborto espontâneo. E a médica falou que ela nunca mais poderia ter filho. A médica falou que ela nunca mais iria engravidar. Então, ter um filho não estava mais nos nossos planos. Ter um filho não fazia mais parte da nossa vida. E muitas pessoas que iam em casa, muitas pessoas que conheciam o trabalho, muitas pessoas que conheciam a gente, falavam assim, não, vocês não precisam de filho, porque vocês têm muitos filhos na fé. E aí, quando a gente morou por 2 anos nessa região central de São Paulo, ali no bairro da Cracolândia, eu sempre falava para minha esposa, Dri, e se um dia você engravidar? Ou e se um dia chegar um bebê? O que a gente vai fazer? Ela falava, a gente vai continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. Na verdade, a minha esposa é mais louca do que eu. Né? Mas a gente descansou porque a gente achou que não ia vir. Mas essa pergunta sempre ficava no nosso coração. A gente está no ministério, a gente está morando no bairro da Cracolândia, e se chegar um bebê, o que a gente vai fazer? Racionalmente falando, vocês teriam coragem de criar um filho nesse ambiente que vocês viram, ali do centro de São Paulo? Racionalmente, eu acho que ninguém teria coragem. Racionalmente, ninguém iria levar um filho para morar na Cracolândia. Aí a gente falou assim, a gente conversou e falou, se nascer o Luquinha, vai ser aqui que ele vai viver.
vai ser aqui que ele vai ser criado. E aí, eu costumo falar que Deus, ele é perfeito. Deus, ele nos conhece mais do que a gente mesmo. E ele falou assim, eu vou dar um bebê, vou dar um filho para esse casal. A Adriana vai engravidar, então tem que dar um jeito de tirar esse maluco da Cracolândia. Tipo, ele não vai sair, né, ele vai continuar morando aí, então tem que dar um jeito de tirar ele daqui. E aí foi isso que aconteceu. A gente nunca deixou de trabalhar na Cracolândia. A gente sempre trabalhou na Cracolândia. Até hoje, a gente trabalha na Cracolândia. Mas agora a gente mora na Zona Leste. Aí um dia eu liguei para minha irmã todo animado. Falei, Ana, agora você pode vir em casa que eu saí da Cracolândia. Aí ela falou, mas você está morando aonde? Eu falei, na Zona Leste. Ela falou, nossa, e mudou muita coisa? Né? Não mudou nada, né, Sair da Cracolândia para morar na Zona Leste é a mesma coisa para mim, né, Vai morar na ZL, né? Mesma coisa, perto de Itaquera, né? Mas aí quando a gente mudou de casa, e a gente mudou para a Zona Leste, pessoal, sem brincadeira nenhuma, na primeira semana que a gente estava na Zona Leste, a minha esposa engravidou. Aí eu entendi o porquê que eu tinha saído da Cracolândia. Aí eu entendi o porquê eu tinha saído da região central de São Paulo. Por causa da chegada do nosso bebê. Por causa da chegada do Luquinhas. Então, eu costumo falar que eu acho que para a gente é um privilégio fazer parte daquilo que Deus tem feito no mundo. Para a gente é um privilégio ser usado por Deus. E a minha ideia é que vocês se deixem ser usados por Deus além dessa estrutura. É muito bom a gente ser usado aqui dentro. Eu estava falando com o pastor Wagner que eu estou encantado pela estrutura da igreja. É um ambiente bem aconchegante, né, É muito gostoso estar aqui dentro. Mas, mais do que estar aqui dentro, é estar lá fora. Existem pessoas lá fora que precisam de você. Aí eu te pergunto, aonde Deus te colocou hoje? O que você está fazendo? Aonde você está morando? Quem são as pessoas do seu grupo social? Quem é o seu próximo hoje? Quem está mais perto de você? O que você tem feito aonde Deus tem te colocado? Você tem sido bênção aonde Deus tem te colocado? Você tem sido bênção na faculdade? Você tem sido bênção no supermercado? Você tem sido bênção na sua família? Você tem sido bênção na rua? A graça que te alcançou, você está se deixando ser usado por Deus para que essa graça, através de você, alcance outros. O problema nosso é que às vezes a gente recebe, a gente fica inchado, e a gente não faz nada. Todas as informações, todos os conhecimentos, tudo aquilo que você tem recebido de Deus, toda a presença de Deus que está na sua vida, ela tem um propósito. E o propósito é de abençoar as pessoas que precisam de Jesus. Você não está nesse mundo por acaso. Você não caiu de paraquedas nesse mundo. Deus, ele te criou com um propósito. Deus, ele te criou para ser bênção na vida das pessoas. O problema, às vezes, é que a gente não percebe a necessidade do outro. Às vezes, a gente está muito preocupado com a gente mesmo.
A gente só olha para a gente só olha para o nosso umbigo, e a gente esquece do outro, a gente esquece das pessoas, e a gente esquece qual que foi o real objetivo de Jesus, quando ele veio aqui na terra. Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio para trazer salvação para as pessoas. E quando a gente fala dessa ideia de ide, é justamente isso aí. Pô, eu tenho que levar o evangelho para quem ainda não conhece Jesus. Para quem ainda não conhece o evangelho. Meu, quanto tempo vocês têm de igreja? Tá, quanto tempo vocês caminham com Jesus? Quanto tempo vocês têm recebido coisas boas de Cristo? Quantos conhecimentos Deus deu para vocês? Quantas capacidades? E o que vocês têm feito com tudo isso? Tem sido só para vocês ou tem sido para abençoar o outro? Tem uma frase do Neil Barretos que eu gosto muito. Ele fala que a nossa vida só vai passar a ter sentido quando eu dar sentido para alguém. Sabe por que muitas vezes a sua vida não tem sentido? Sabe por que muitas vezes a nossa vida não tem sentido? Porque a gente não está dando sentido para a vida do outro. Quando você começar a abençoar outras pessoas, você vai ver que a sua vida vai passar a ter sentido. Aí, para ninguém não ficar assustado, pô, o cara veio, falou um monte de coisa e não leu a Bíblia, eu queria ler no final com vocês. E a gente deixa mais para amanhã. A parte espiritual a gente deixa para o final. A gente toca um louvor, tudo, depois a gente ajoelha, ora, né? E a gente vai para casa. Mas eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. É uma passagem bem conhecida. Uma passagem que é muito pregada na igreja. Aqui todo mundo tem celular, né? Não é Bíblia mais não, né? Esses dias eu fui pregar numa igreja que a Adriana falou, não leva seu celular não, leva a Bíblia. Porque se você levar a Bíblia, se você levar o celular, o pessoal vai se escandalizar. Eu tive que achar uma Bíblia lá na casa da minha mãe e levar. Porque hoje é natural, né? A gente ter a Bíblia no celular. Aí eu não sabia se o pessoal usava a Bíblia aqui ou o celular, pastor, eu trouxe os dois. Hoje eu estou com os dois, né, meu? Hoje eu estou com os dois. E eu queria ler um texto bem conhecido, que fala sobre a vida de um leproso. E eu queria falar um pouquinho para vocês como que era a vida de um leproso antigamente. Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Fala assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram ao encontro com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou a Deus em voz alta. Voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu e disse: é isso mesmo? É isso mesmo. Jesus lhe disse, os homens que foram curados não eram 10? Aonde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Aí vamos ler outro relato que acontece com outro leproso, em Mateus 8, do 1 ao 4. E isso, para mim, a postura de Jesus é fascinante nesse texto. Mateus 8,
do 1 ao 4. Fala assim: Jesus desceu do monte e muita multidão o seguiam. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: olha que interessante essa passagem. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus tocou em um leproso. Isso é muito fascinante. Sabe por quê? Porque antigamente, quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, a primeira coisa que ela tinha que fazer era deixar a sua família, deixar sua esposa, deixar seus filhos, deixar seus amigos, e eles eram isolados do resto da sociedade. Um leproso, ele não podia se aproximar de ninguém, a não ser por uma distância de 15 metros. E ainda, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Além disso, essas pessoas que tinham lepra, elas sofriam de duas exclusões. A primeira exclusão que ela sofria era uma exclusão geográfica, porque ela ficava aprisionada num vale dos leprosos. E a segunda exclusão que ela sofria era a exclusão social. Ela não podia mais se relacionar com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos e muito menos com a sua sociedade em que vivia. Aí, quando eu penso nesse texto, eu fico pensando muito nessa realidade que a gente vive ali em São Paulo. Esses leprosos, antigamente, eram pessoas marginalizadas pela sociedade. Esses leprosos eram pessoas que a sociedade não queria mais saber. Esses leprosos viviam uma vida sofrida, uma vida miserável. Esses leprosos viviam afastados de toda a sociedade, vivia afastado do convívio social. Por quê? Por causa da sua lepra. Será que é diferente dessa realidade que a gente vê em São Paulo? Será que é diferente dessa realidade que a gente vê na Cracolândia? É a mesma realidade. Essas pessoas ficam afastadas da sociedade. Essas pessoas, elas ficam marginalizadas. Essas pessoas, elas ficam num local onde as pessoas têm medo de passar por aquelas ruas ali onde eles ficam. Isso é natural. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a postura de Jesus em relação a esses leprosos. Esses 10 leprosos vão ao encontro de Jesus e ele fala: Jesus, tenha misericórdia de mim. Ou em outra, contextualizando para os nossos dias, era: Senhor, por favor, me ajude, que eu não consigo viver mais com esse sofrimento. E a Bíblia nos relata que Jesus, ele fala assim: olha, vai e se apresente ao sacerdote. Naquela época, o sacerdote era a pessoa que dava o aval, se ele tinha sido curado ou não da lepra. Se ele tivesse sido curado, ele poderia voltar a viver como gente na sociedade. Se ele tivesse sido curado, ele poderia voltar a ser reintegrado na sociedade. E o sacerdote era a pessoa que tinha o papel de examinar essas pessoas. E interessante que quando ele está indo no meio do caminho, um desses 10 percebe que havia sido curado. Um desses 10 percebe que a sua lepra tinha sumido. E aí ele volta para agradecer a Jesus. E aí Jesus imediatamente fala: mas não eram 10? Só você voltou para me agradecer? Então, assim, o que me fascina nesse texto
é a postura de Jesus. Aí eu coloquei aqui 2 lições para a gente falar rapidinho delas. A primeira é que os leprosos eram excluídos pela sociedade, mas não por Jesus. Os leprosos daquela época eram excluídos pela sociedade, mas não por Jesus. Jesus, ele não excluía as pessoas. Jesus, ele incluía as pessoas. E o nosso papel como igreja, né, o nosso papel como discípulo de Jesus, também não é excluir as pessoas. O nosso papel como seguidor de Jesus aqui na terra é incluir as pessoas. Como que eu quero que as pessoas deixem a marginalidade? Como que eu quero que as pessoas deixem de viver na rua se eu não consigo incluir ela na minha igreja? Se eu não consigo incluir elas na minha rotina? Se eu não consigo incluir elas na minha vida? Eu acho que ninguém não gosta de ser excluído na sociedade que a gente vive. Eu acho que todo mundo se sente mal quando alguém exclui alguém, ou de um grupo social, ou no trabalho. Ninguém não gosta de viver, né, excluído. Ninguém não gosta de viver à margem. Imagina essas pessoas que já estão excluídas. O que elas precisam não é de alguém que exclui ainda mais. O que elas precisam não é de alguém que aponte seu pecado, que aponte seu erro. O que elas precisam é de alguém que inclua ela na sociedade, que inclua ela na igreja, que inclua ela na sua rotina, que inclua ela na sua agenda. A gente tem que entender que o nosso papel é incluir as pessoas. É um papel de inclusão. A sociedade, ela pode excluir as pessoas, mas a gente, como filho de Deus, a gente não pode excluir ninguém. Então que você inclua essas pessoas que precisam de Jesus na sua agenda. Inclua essas pessoas que precisam de Jesus no seu trabalho. Porque Jesus fez isso. E se Jesus deixou esse exemplo, é para a gente fazer também. Então essa é a primeira lição. A sociedade pode excluir as pessoas, mas a gente como igreja, a gente tem o poder de incluí-la. A outra lição que eu coloquei aqui é que os leprosos poderiam ser pessoas invisíveis, não notadas pela cidade. Mas para Jesus, elas não eram assim. Jesus, ele notava as pessoas. Jesus, ele percebia as pessoas. Jesus, ele estava atento para as necessidades das pessoas. As pessoas podem ser invisíveis para a sociedade, mas elas jamais podem ser invisíveis para a igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando da minha vida e estou falando da sua vida, como igreja. Essas pessoas, elas não podem passar desapercebidas. Essas pessoas, elas não podem passar e não serem notadas. Aí eu me lembro muito bem a passagem do bom samaritano. Um cara foi espancado, ficou ali pelo meio do caminho, jogado, ensanguentado, machucado. Aí passa um levita, né, que adorava a Deus, que cantava louvor a Deus, que estava cheio da presença de Deus, que estava cheio do amor de Deus. Olha para essas pessoas, olha para esse homem, e a Bíblia fala que ele passa largo. Da mesma forma, a Bíblia fala que passa um sacerdote. E o sacerdote, olhando aquele homem machucado, ferido, ensanguentado, ele decide também passar a largo. E a Bíblia fala que um bom samaritano, ele passou, abaixou, acolheu e arcou com todas as despesas daquele homem. Sabe, a nossa postura, ela tem que ser uma postura do bom samaritano. Aí, para concluir, eu não queria ler
na Bíblia, mas eu queria ler no celular agora. Mateus 5, do 14 ao 16. Para a gente encerrar. Quiser ir tocando, quiser subir aqui, o pessoal pode ficar à vontade. Mateus 5, do 14 e 16. Essa minha Bíblia, gosto muito dessa versão porque é a versão mensagem. E ela é bem clara sobre aquilo que a gente deve fazer aqui na terra, em relação a essas pessoas que estão precisando da graça e do amor de Jesus. Fala assim: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos tornar o público tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores de luz, não pensem que é para escondê-lo debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração. É um versículo que faz parte da minha vida, é um versículo que faz parte da vida da minha família. É um versículo que faz parte do nosso ministério. Mas é um versículo também que nos confronta muito. Porque esse versículo fala assim: mantenha a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessível aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus. E é isso que a gente tem feito. A gente tem mantido a nossa casa aberta para as pessoas conhecerem de Jesus. A gente tem mantido a nossa casa aberta para as pessoas receberem esse amor que um dia eu e você recebeu. A gente tem sido generoso, ou nós temos sido generosos com o próximo. Porque é isso que um discípulo de Jesus tem que fazer. A generosidade tem que fazer parte da vida do discípulo de Jesus. E o que me chama mais atenção nesse versículo é quando fala assim: olha, vocês têm que ser acessíveis aos outros. Porque quando vocês são acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a conhecerem a Deus. Aí eu te pergunto, você tem sido acessível às pessoas? As pessoas têm conhecido Jesus através da sua vida? As pessoas têm visto Jesus através de você? Através do seu testemunho? Você sabe quando as pessoas vão conhecerem a Cristo? Você sabe quando as pessoas vão se render a Jesus? Quando você se tornar acessível a elas. Que nessa noite você possa se tornar acessível pelas pessoas. Esse leproso só teve a sua saúde restaurada porque Jesus ele se tornou acessível desse leproso. Essas pessoas só são abençoadas ali na Cracolândia porque a gente se torna acessível a elas. Então, para você abençoar as pessoas, você tem que se tornar acessível delas. Então que nessa noite você possa falar: Senhor, olhe para o meu coração, Senhor, olha para a minha vida. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho feito, ou Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho feito nada, em toda essa minha vida de cristão.
Mas que nessa noite o Senhor possa derramar o seu amor no meu coração ao ponto de fazer alguma coisa para o meu próximo. Será que não é noite da gente pedir perdão para Deus? Será que não é noite da gente se arrepender? Porque às vezes você sabe que tem chamado, às vezes você sabe que tem ministério, mas por algum motivo você não tem feito e não tem exercido. E talvez nessa semana, Deus vai te dar um chacoalhão. Talvez nessa semana, Deus vai impactar o seu coração de uma forma tão grande, que tudo aquilo que você receber dele, você vai querer transmitir para outros. Sabe, que da sua vida possa fluir rios de água viva. Que essa vida que você está recebendo de Jesus possa ser transmitido para outras pessoas. Então eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria que vocês pensassem no que vocês têm feito para o outro. O que vocês têm feito para o próximo. O que vocês têm feito para quem precisa. É contraditório eu falar que eu amo Deus se eu não amo as pessoas. Como que eu demonstro o meu amor a Deus? Amando as pessoas, amando o meu próximo. E a Bíblia fala que eu tenho que amar o outro, ou eu tenho que fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então minha oração nessa noite é que Deus incomode seu coração. Que Deus incomode a sua vida. Que Deus te incomode ao ponto de você olhar para o outro com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, com compaixão. Que você perceba as outras pessoas. Que você seja acessível para outros conhecerem a Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama para uma profundidade maior com o Senhor. O Senhor nos chama para amar as pessoas assim como o Senhor o amou. O Senhor nos chama, Deus, a ter olhar para aquelas pessoas que a sociedade não olha. Deus, que o Senhor possa usar, Deus, cada vida aqui. Senhor, que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas ao ponto delas falarem do seu amor para outras pessoas que precisam. Senhor, em nome de Jesus, que o seu Espírito possa continuar convencendo cada vida a ser usado para o seu reino. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém.